Eles correm por cidades, cruzam florestas, nutrem comunidades, mas os rios estão gritando por socorro. Hoje, no programa Jazz, matéria exclusiva, vamos descobrir como salvar nossos rios e virar essa corrente. Você já imaginou os rios com CPF? Com direitos garantidos por lei como qualquer outra pessoa? Bom, pode parecer loucura, mas em alguns locais do mundo isso já acontece. Em 2017, o Parlamento da Nova Zelândia declarou o rio Wanganui como uma pessoa jurídica, o que é uma vitória para o povo maori, que carrega o nome desse rio e que vem batalhando por esse reconhecimento desde os anos de 1870. Na Colômbia, o rio Atrato também ganhou status jurídico. Mas o que isso muda de fato? Na prática, significa que o rio passa a ser titular do direito. Mas ele não é uma pessoa humana que possa reivindicar e lutar pelos seus direitos. Então ele precisa ser tutelado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelos movimentos sociais de defesa da natureza. E quais são os impactos desse reconhecimento, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito social? Os impactos são muito grandes, porque elementos da natureza não são considerados pessoas titulares de direito desde a fundação do pensamento filosófico jurídico no Ocidente, desde a Grécia Antiga. Há uma relação antropocêntrica, onde o homem é o sujeito e a natureza é o objeto para ser explorado, destruído pelo homem. Isso tem mudado com a crise ambiental, tem forçado um repensamento disso, tem mudado. Então os impactos são muito grandes. Ao você reconhecer um rio como sujeito de direito, você não pode mais extrair areia, como é extraído aqui no Vale do Paraíba, você não pode mais construir barragens sem ter um estudo de impacto ambiental, sem ter o respeito aos direitos desse ente, agora sujeito de direito. Então você tem um movimento de defesa desses recursos naturais, desses elementos da natureza. Eles passam a ser pessoas não humanas. A urgência é para ontem, né? Porque o aquecimento global acelerado pela Revolução Industrial desde o século XVIII, esses desastres ambientais todos que a gente vem vendo pelo mundo, né? De cheias, de secas, crise hídrica, falência hídrica, agora é muito urgente essa mudança de paradigma filosófico, esse respeito à natureza, esse respeito aos rios. A gente teve o desastre ambiental maior do Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro onde os biomas foram mais destruídos. Lá são os pampas. Então os pampas estão totalmente cobertos por plantações de soja, de arroz, de trigo, de algodão. E não à toa a natureza ela reage de alguma forma. E a forma de reação foi o desastre ambiental, que combinou com a enchente, com várias mortes, com várias destruição de bens, de fazendas, de casas, né, das pessoas todas. Que nos afeta diretamente, né? Diretamente. Utilizamos a linguagem do cinema para lembrar você. Os rios têm direitos. Os mares, as florestas, os pássaros, todos os seres vivos têm direitos. A terra pede cuidado. A vida tem que continuar. Para isso, precisamos de educação de qualidade para todos, participação ativa, democracia e atitudes sustentáveis. Somos o projeto Jovens em Ação Sustentabilidade, da Celebreiros em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Neste filme, destacamos 2 objetivos de desenvolvimento sustentável: educação de qualidade e cidades sustentáveis. Sabemos que os seres humanos não estão sozinhos no planeta, mas temos a responsabilidade de defender os direitos de todos os seres. Pense nisso, reflita sobre suas atitudes, pela sua comunidade, cidade, pelo seu país e pelo planeta. Esse filme foi criado e produzido pelos jovens da Associação Celebreiros de São José dos Campos, desenvolvendo habilidades na linguagem do audiovisual. Mesmo diante de tanta destruição, há uma maré crescente de resistência, e ela vem das margens. Aqui vamos conhecer a história de um morador ribeirinho e os reais impactos que os rios causam na vida dos seres humanos. Seu Elias, qual é a sua história com o rio? Eu mudei para o bairro em 1972. Até então, o Paraíba fazia parte do dia a dia das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Que no Paraíba a gente pescava, andava com boia e
nadava quase que o dia inteiro. E outra atividade que era muito comum na época era caçar rã. O pessoal caçava muita rã, muita mesmo. O Paraíba era a nossa vida. Desde... Na minha casa, a gente criava coelho. Essas lebres, né? Lebre, essas orelhudas aí, né? E toda manhã, 7 horas, 8 horas da manhã, eu entrava no Paraíba para cortar mato pro coelho. A gente não dava ração, cortava mato. Eu entrava até a água chegar no umbigo, mas era uma coisa comum, não me incomodava nada. Chegava em casa, dava comida pro coelho e saía pra rua. Que legal. E na sua opinião, qual é a importância de cuidar das águas dos rios? A natureza em si, ela tem que ser cuidada. E o rio é uma fonte de vida, né? Ele já foi muito maltratado, né? Hoje estão tentando cuidar dele, mas muito tem que fazer. No final dos anos 70, teve uma poluição muito forte, né? As fábricas lançavam muito produto químico e a flor da água do Paraíba fez um óleo, né? Mesmo assim a gente nadava. Chegou ao ponto de faltar oxigênio para os peixes e os peixes começaram a se debater. E saiu até na rádio que não podia comer peixe Paraíba, mas algumas pessoas colocaram os peixes em tambor com água e esperou uns dias e comeram o peixe. Seu Elias, o senhor sabia que os rios eles podem ter direitos? E o que o senhor acha disso? O rio é vida, né? E eles estão tentando despoluir o Tietê. O Paraíba já melhorou muito a despoluição dele, tratamento de esgoto, né? As fábricas antes despejavam produto químico, não estão fazendo mais isso, mas tem muito que melhorar. O lixo urbano piorou. Sim. No tempo que eu vinha no Paraíba, nos anos 70, o lixo que a gente tinha era caco de vidro, que quebrava garrafa, alguma coisa assim, né? Hoje não, hoje se andar nas margens do rio é muito plástico, né? Então, cuidar do rio é cuidar, como se cuidar de uma nascente, cuidar de uma criança, né? Que é muito importante pra gente. Totalmente. Sem ele, não tem vida. A vida se fez em torno dos rios, né? Nas margens dos rios, né? Pois é, exatamente. Então a gente tem que cuidar bastante, né? Tanto que falam que se a gente um dia tiver perdido, siga um rio que você vai achar uma comunidade, né? Verdade. Mas enquanto o mundo avança, como está a situação por aqui? Aqui no Brasil, nossos rios sofrem diariamente com abandono, um coquetel tóxico de silêncio e exploração. E agora, vamos ver de perto o caso do Rio Paraíba do Sul. Estamos no 8º passeio ecológico com Pedro Oliva em São José dos Campos, no Urbanova, onde as informações e o esporte se cruzam nas águas. Mais do que um passeio, é um pouco da doação de vocês para vivenciarem o rio e também a gente educar os nossos filhos e em pouco tempo a gente conseguir melhorar mais ainda a qualidade. Esse projeto que eu falei para vocês da navegação do rio inteiro chama Projeto Cachoeiras porque a gente começou ele para provar a função das cachoeiras no ecossistema global. Até então a cachoeira era só vista como uma área de contemplação. Hoje a gente tem vários dados que demonstram que aonde a gente está aqui, ó, tem uma nuvem de vapor que está vindo daquela turbulência, a umidade do ar é maior, a qualidade da água aqui é uma, depois é outra, é muito melhor porque a cachoeira tritura igual um liquidificador e a matéria orgânica fica com um alimento prontinho para as bactérias virem comerem. Então depois de uns 300 metros da cachoeira, o rio fica muito boa a qualidade. E também gera vida endêmica, tem espécies às vezes de pequenos peixes, plantas, que vivem exclusivamente numa cachoeira, às vezes não tem nem na outra. E o ITA trouxe identifica uma energia que ela faz com esse turbilhão, que vai chegar lá no oceano e pode ter vida no oceano que tem ligação com as cachoeiras, né? Então para vocês verem como que a interconexão do ciclo das águas é muito maior do que a gente imagina, incluindo nossos corpos. Aproximadamente 23 anos atrás, a gente saía para treinar de rafting lá da Univap e terminava aqui. Quando chegava aqui, alguns atletas já tinham vomitado, a água era cinza, igual concreto, cimento, nuvem de mosquito, o ambiente estava totalmente desequilibrado, e hoje nós estamos convidando vocês para inclusive nadar. Então olha que legal, a gente estava numa situação muito crítica,
paramos de jogar poluição industrial, aí diminuiu muito, quase zerou a doméstica, e hoje o que mais polui são as águas fluviais, né? De tudo que eu fosse escolher para vocês para falar, talvez seria essa. Para o rio ficar mais limpo agora, depende, claro, da união do poder público e da sociedade. O nosso estudo mostra que o rio vai ficar mais limpo a hora que a sociedade tiverem piers, decks, passeios de barco, de stand-up, caiaque, educação, a hora que a gente usar o rio, né? Então as águas fluviais, elas trazem desde o papel de bala, o pneu do carro, o óleo, o resto de comida, o saco de lixo que escorre um líquido, o sabão que a gente lava a casa vai para a calçada. Aí quando chove, igual choveu ontem, o rio você vê que é... Quando a gente estava passeando aqui no Urbanova, eu falo para as pessoas, às vezes com um pouquinho de mau cheiro, é o cheiro do chão do Urbanova, né? Porque é aquela aguinha que vem. Mas isso já é uma poluição mínima perto do que a gente está num processo muito bonito, a gente está na reta final. E é esse que o projeto está, através dessas bases científicas, convidando vocês para virem ter uma experiência aqui e para compartilhar com vocês e promover a expansão da consciência. E quando a gente fala de expansão da consciência, é um fenômeno que a gente trouxe lá do Japão, da Suécia. O que acontece quando vocês passam a ter essa relação com a água e pensar na água que está usando lá nas nossas casas e as ruas vão ficando mais limpas? Nós vamos ter diminuição de número de pessoas nos hospitais, valorização imobiliária do metro quadrado da cidade. Isso são bilhões em dinheiro na valorização dos nossos imóveis, diminuição da violência. Então, cuidar das águas que o rio representa, que é o espelho da sociedade, tem um impacto de expansão da consciência. E quem tem noção um pouco o que é isso, sabe que é muito ampla as consequências dentro da sociedade. Tá? Então, esse é o passeio ecológico, ele tem esse objetivo. E eu estou muito contente também, mais ainda, de ver vocês terem contato com a natureza. E eu adoro ver vocês com o pé com lama. Tá, se... Vai molhar? Vai molhar. Bom, Renan, o que você achou desse passeio ecológico? Sensacional, superou muitas expectativas. Eu não esperava que fosse tão magnífico um rio desse na cidade grande. Então, Renan, e o que você pensa do rio agora, o impacto dele depois desse passeio ecológico? Eu não esperava que fosse um organismo vivo como ele é, com mata ciliar, com fauna, usufruindo do rio. Eu nasci em São José e a gente sempre viu o rio como algo de uma maneira meio passiva. E agora não, agora sempre que eu vejo o Paraíba, depois de participar desse projeto, eu vejo ele como um ser vivo. Toda vez que eu ver o rio, eu vou olhar diferente, com certeza. Então, Renata, conta pra gente um pouco da sua experiência. Cara, na verdade, superou assim, a minha expectativa em relação ao que eu imaginava. Primeiro que a equipe é excelente, as orientações que são dadas tanto no pré quanto durante o passeio foram espetaculares, falando de onde a gente estava passando, sobre a vegetação, tudo isso, essas orientações em equipe, o trabalho em equipe, foi bem legal. E mesmo depois, onde o Pedro lá em cima, ele explica tudo sobre São José, sobre a natureza, foi bem legal. Foi um passeio diferente, né? Foi bem diferente para um domingo de manhã, gente. De manhã. É isso. E depois desse passeio, o que você pensou qual o impacto dos rios na nossa vida? Teve algum pensamento assim? Eu acho que, na verdade, é sobre o impacto da gente entender que tudo isso funciona. Para tudo isso funcionar bem, acho que é melhor colocado assim, para tudo isso funcionar bem depende muito da gente. Sim, sim. Entendeu? Então, pequenos hábitos que você muda, entender mais da natureza, do coletivo, do esporte, de tudo. Isso daí a gente tem que levar para o mundo, não só para a vida como para o mundo, e transmitindo essa experiência para as pessoas, né? Para poderem vir, fazer, experimentar. Eu não imaginei que no domingo de manhã eu estivesse aqui e fiquei feliz. Do alto da Serra da Bocaina até o mar, o Paraíba resiste. Mas até quanto tempo ele aguenta? A Celebreiros nasceu no espaço público, em São José dos Campos, na celebração do renascimento da poesia e da arte. São mais de 25 anos criando e promovendo pontes de autoconhecimento para o bem-estar coletivo e justiça social. E por meio da ciência da educomunicação e da linguagem audiovisual, atuando junto às crianças, adolescentes e jovens,
contribui para um mundo sustentável, justo e igual. Assim, a Celebreiros conecta, cria pontes e desenvolve, em parceria com instituições privadas, poder público e comunidade, iniciativas voltadas para a redução das desigualdades sociais. Alinhados ao mesmo propósito e pautados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, Celebreiros e Petrobras dão vida ao JAS, Jovens em Ação Sustentabilidade. Realizado através do programa Petrobras Socioambiental, o JAS impacta e transforma a vida de mais de 1.500 crianças, jovens e adultos. Os cursos do projeto não somente educam, promovem formação em audiovisual e horta e compostagem, com a missão de difundir e compartilhar práticas de preservação ambiental. Cada atividade é um convite à participação, à equidade e à construção de atitudes verdadeiramente sustentáveis, e criam um pensamento crítico, permitindo que, no futuro, essas crianças se tornem mais capacitadas para uma melhor tomada de decisão. O projeto abrange mais de 140 bairros, direta e indiretamente, um reflexo de sua dimensão e legado que perduram até o presente. Estamos em 2025 e a Celebreiros te convida a participar dessa segunda fase do projeto Jovens em Ação Sustentabilidade. Nessa nova fase, o projeto continua a fortalecer os jovens para que eles protagonizem mudanças. Por meio da educomunicação, do audiovisual e da gamificação, o projeto vai colaborar ainda mais com a transformação social. O JAS vai continuar a orientar a comunidade sobre temas de alta relevância no campo da sustentabilidade e do meio ambiente. E o grande resultado de tudo isso, sabe qual é? Tornar aprendizado em soluções práticas. Se tem alguém que conhece os rios como ninguém, é Pedro Oliva, canoísta, documentarista e ativista. Ele já desceu os rios mais extremos de todo o mundo e hoje em dia utiliza de sua voz para proteger cada correnteza. O que os rios te ensinaram durante a sua trajetória? O rio ele é interessante, né? Que a união do esporte, a ciência e as experiências ao redor do mundo, eles ensinam tanto de uma forma com mensagens filosóficas, tanto quanto a ciência também dá uma base muito interessante, né? Acho que se eu fosse escolher uma mensagem nesse momento, o rio me ensinou que ele tem um poder de nos unir, né? O rio ele não tem lado, não tem partido, não tem ideologia, a água ela é compartilhada entre todos, é o elemento mais importante do planeta. Aqui o Rio Paraíba, por exemplo, uma cidade entrega as águas para a próxima cidade. Sim. Então a cidade anterior que consome e utiliza o rio, é muito importante ter esse espírito colaborativo. Nós somos, o rio me ensinou que nós estamos integrados, né? Então nós somos basicamente um só. E aí depois ele tem mensagens muito legais, né? Quando você vai remar no rio, se você remar contra a corrente, você vai lutar contra o rio, vai se desgastar, vai perder o caminho. Agora quando você aprende a ler o rio e fluir com ele, o caminho fica muito mais fácil, fica muito mais harmonioso. Eu acho que isso, depois de viajar em mais de 60 países, os 7 continentes, eu tenho esse aprendizado na vida, né? Que a vida também sugere isso, né? Você fluir com a vida, aceitar, respeitar, entender o que é para você, o que é seu. Me ensinou a não querer me comparar com outras pessoas e sim entender que eu tenho a minha autenticidade, meu tempo de aprendizado, de crescimento é único. Então o rio ele tem um poder enorme de passar mensagens e principalmente para mim que é de unir a sociedade por um bem comum que é a nossa própria natureza com esse alimento tão rico que é a água. Sim. E como você disse, a última perguntinha rapidinho, a água compartilhada. E com todas essas suas experiências, onde suas viagens, qual foi o momento mais marcante em que você viu o impacto negativo das ações humanas que não compactuaram com o bem-estar do rio? O impacto negativo, para mim, eu não vejo hoje como negativo, porque no processo de evolução do ser humano,
nós, em alguns momentos, escolhemos caminhos equivocados. E isso não é um processo coletivo de aprendizado. Por exemplo, quando a gente inventou a privada e que a privada joga o esgoto no rio, né? Depois que isso foi passando de geração em geração, o filho de um proprietário de uma indústria que aprendeu a fazer isso, ele já nasce vendo isso como um procedimento, como algo que é um protocolo. Então, ele é como se ele não soubesse, né, o que está errado. E agora o nosso papel é, quando a gente está nesse caminho tão bonito, restaurando um rio, né, num processo reverso, que ele chegou muito poluído e está sendo limpo, e o projeto Cachoeiras me mostrou muito isso, é a co-culpabilidade, né? Então nós somos responsáveis por esses impactos que não são positivos de forma conjunta, sem acusar, né? Porque esse conflito direto, essa luta direta seria uma, né, acusação, uma denúncia, ela não dá oportunidade para a gente ter uma conscientização ambiental. E hoje o caiaque, ele me dá essa oportunidade de primeiro olhar com respeito, entender, me colocar no lugar do outro e dessa forma, com a ciência, com a experiência, com a paixão, trazer as pessoas para atitudes mais conscientes. Então tudo que o ser humano veio fazendo, né, que você está chamando de negativo, para mim é um processo de evolução e eu sou muito otimista pelo caminho que nós estamos escolhendo, que está acontecendo hoje. Uma prova é a presença de vocês, né? Jovens em Ação, Sustentabilidade. Né? Olha que tem coisa mais esperançosa do que está aqui na sua frente, né? Com um projeto tão bonito, falando de uma mensagem tão importante. Então eu acho que importante a gente buscar soluções de forma integrada, com muito respeito. Como eu te falei, a natureza, aquela hora que a gente estava conversando ali, que o vulcão me ensinou isso, né? Até o mal é necessário, né? Então os erros que a gente vem cometendo são oportunidades de aprendizado e a gente tem um momento que a natureza ainda está permitindo a gente ajudar ela a se regenerar e entrar entre equilíbrio entre o uso humano dos recursos naturais e a preservação ambiental. E é um caminho, né, de aprendizado. Muito obrigado. Obrigado por vocês seu por terem tempo vindo, para viu? disponibilizar essa entrevista pra gente. Hoje vimos o que sufoca nossos rios e quem os mantém vivos. A luta por rios livres e limpos não é apenas de um governo ou de uma ONG. A luta é nossa. A luta é sua. Começou bem. O que foi? Não, calma aí. Tá, vamos lá. É que eu tô imaginando ele com o snorkel, eu vou rachar o bico. Deixa eu... Pode ir? Hoje vimos o que sufoca nossos rios e quem os mantém vivos. Vamos de novo? Vamos de novo. Aham. Hoje vimos o que sufoca nossos rios e quem os mantém vivos. A luta por rios livres e limpos não é apenas de um... A luta por rios livres e limpos não é apenas de um governo ou de uma ONG. É nossa, é sua. Eu acho que não é nossa. É nossa. É nossa, aí você já... Dá o texto todo na sua foto. Só... Não, calma aí, só... Não, calma aí, só... O Léo está Ah, não dá pra eu ficar suave, porque eu tô segurando muito. Eu tô segurando muito pra não rir, cara. Tá muito bom, fica assim.